Onde estamos estudando mediunidade, dentro dos 15 princípios fundamentais que estão listados aqui hoje, e fazendo a correlação do tema mediunidade com os demais. Nos vídeos anteriores, nos nossos encontros anteriores, que estão disponibilizados aí nos vídeos, nós já fizemos todo esse levantamento, esse envolvimento da mediunidade com os outros princípios fundamentais. Hoje estamos estudando até agora, influência dos espíritos na nossa vida. O que isso tem a ver com mediunidade? Como é que os espíritos influenciam na nossa vida? Eles influenciam, sim. Os espíritos afirmam para nós que sim, e que de ordinário são eles quem nos conduzem, nos dirigem, eles é que ficam mexendo aqui no nosso arquivo mental, eles é que ficam nos intuindo, e é pela mediunidade intuitiva que eles nos transforma, cada um de nós, em médiuns. Por isso Kardec fala que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, dentro disso aqui, vimos, no nosso primeiro momento de hoje, os processos obsessivos, como eles, neles, os espíritos utilizam essa nossa mediunidade para poder chegar para nós, na nossa mente, nos intuindo com simplicidade, ou nos intuindo sem essa simplicidade e trazendo para nós um estado totalmente diferente do que nós somos, meio alucinante, né? Meio fascinado, ou muitas vezes cerceando o nosso próprio livre-arbítrio e fazendo com que a gente esqueça de fazer o que quer e comece a fazer o que eles querem. Então, nessa linha, nós vimos até a influência dos espíritos na nossa vida. Agora, a ação dos espíritos na natureza. Aí é bonito, né? Ação dos espíritos na natureza. Questão 100 do Livro dos Espíritos, questão número 100. Nós vamos identificar lá a escala espírita. E na escala espírita nós temos 5 classes que pertencem aos espíritos imperfeitos. Estão mais para baixo, né? Mais inferiores. E acima dessas 5 classes, depois entram mais 4 classes que pertencem aos bons espíritos. E depois, lá em cima, uma única classe única, e única ordem também de espíritos, que são os espíritos puros. Então, essa hierarquia espiritual, ela existe e a gente já percebe. Alguns desses espíritos vêm para cá, vêm como médiuns, reencarnam como médiuns, e desenvolvem obras aqui tão boas, que a gente começa a chamar eles de santo, né? São tal, de repente chega um médium, ou seja, um médium, um intermediário de Deus para fazer os seus benefícios chegar até o seu destinatário. Eu acho essa figura assim muito, muito bela, porque aí cada um de nós se insere nesse contexto como sujeito dessa história também, como protagonista disso tudo, e não como coadjuvante, não só assistindo, não só participando, não só fazendo o pano de fundo, não, como protagonista, com consciência. Eu estou fazendo o bem, pelo bem, para o bem. É fundamental que a gente atinja esse nível com a gente mesmo, de se posicionar verdadeiramente para o bem. Porque aí nós vamos criar aquele capacete que Paulo fala. Paulo não fala numa das suas cartas, o capacete da fé, né? Acho que é da fé. É aquele capacete que é uma figura que ele usa. Nós vamos criar uma proteção para nós, e que aí nós ficamos completamente vacinados contra a influência de espírito negativo na nossa vida. Então, agora, dentro dessa hierarquia espiritual, aí todo aquele que
partindo do Pai, passando pelos Cristos, né? Passando pelos assessores dos Cristos, passando cada um no seu planeta, chegando até aqui na natureza. E quando fala na natureza, não é na floresta não, gente. É na natureza de um modo geral, nas águas, na química, no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal. A ação dos espíritos da natureza é a ação dos espíritos nos reinos da natureza. Então nós já sabemos que evolutivamente nós temos o reino mineral primeiro. Então há toda uma ação dos espíritos nesse reino mineral, tanto de manutenção, de criatividade, de criação, de transformação. Criação no sentido de ser co-criador. Quando você pega uma flor, por exemplo, no reino vegetal, de repente você depara com uma flor nova, que você nunca... A flor é tão rara que só tem em tal lugar. De onde é que surgiu essa flor? Essa flor veio do nada? Ou alguém plasmou essa flor, essa espécie? E assim, os cruzamentos entre as espécies que são feitos, tudo com assistência espiritual, com laboratórios do invisível, coordenando todo esse processo. A ação dos espíritos da natureza. Emmanuel narra para nós, no livro A Caminho da Luz, um momento na natureza em que há um salto do princípio inteligente do reino animal para o reino hominal, que a ciência vem e ficou perdida aqui nesse meio. É o tal elo perdido da ciência. É porque desaparece o macaco e surge o homem, a ciência falou, de onde é que veio? Surgiu do nada? Aí Emmanuel vem dizer para nós que esse halo energético do reino animal, do ser, do princípio inteligente no reino animal, porque desde lá do mineral já tem aquele... os corpos possuem a sua energia própria, desde lá do mineral, no vegetal, no animal, e que nesse momento aqui, esse halo energético atingiu um estágio de evolução tal, que ele já está pronto para desenvolver funções mais significativas na obra da criação. Funções, atividades mais significativas na obra da criação. Aí entram os espíritos, segundo Emmanuel narra para nós, entram os espíritos, tomam esse halo energético desse princípio inteligente em evolução, que estava exercitando no reino animal, uma vez leva isso para o planetário, para o plano espiritual, para os laboratórios do invisível, Emmanuel chama assim, no laboratório do invisível. Esse halo energético que já tem forma animal. Já tem forma animal. Só que ele precisa de cumprir uma das suas funções, que é de modelar um novo corpo físico. Só que esse novo corpo físico que vai modelar agora já não é mais do reino animal, é do reino hominal. Então ele precisa de passar por determinadas adaptações na sua composição, na sua estrutura. E Emmanuel conta para nós que esse princípio, esse halo energético, esse corpo energético, esse halo energético, chamemos do que acharmos melhor, esse ente, ele é levado ao plano espiritual. Lá ele passa pelas adaptações fluídicas necessárias para que ele venha desempenhar uma nova função e formatar um novo corpo diferente de toda aquela natureza que ele vinha desenvolvendo. E aí surge um ser novo já no reino hominal. Surge bonito igual nós, não. Ele surge no jeito que a ciência contou para nós que ele surgiu. E aos poucos ele vem se erguendo, ele vem se adaptando, ele vem se desenvolvendo, porque a natureza não dá saltos dessa forma que a gente pensa. Aí Emmanuel explica para nós o que a ciência ainda não resolveu dentro dela, com o elo perdido, que é exatamente onde a ciência se perde aqui, porque não entende, não tem dados, não tem acesso ao plano espiritual.
aos laboratórios do invisível, onde a coisa aconteceu, porque aquele corpo espiritual agora, halo energético, agora ele vira um corpo espiritual. Ele vai formar corpos humanos a partir daí. Aí nós entramos no perispírito. Então, o Emmanuel está falando aqui do perispírito, que não surge perispírito igual nós temos hoje, não. Ele vem desenvolvendo lá dos primórdios. Então, há todo um trabalho espiritual agindo na natureza, em todos os campos da natureza. Vamos pegar um lado bem feio, bem ruim. Nós estamos vendo hoje o escândalo que está acontecendo em Roraima, que a natureza está sendo agredida, as criaturas estão sendo agredidas por causa da agressão da natureza, e a gente consegue, olhando com a visão que nós já temos do plano espiritual, do espiritismo, do mundo espiritual, da ação dos espíritos em tudo, na nossa vida, na natureza, a gente consegue quase que enxergar a participação espiritual, do plano espiritual naquilo lá. Tanto do lado de defesa, quanto do lado de ataque à natureza. Só que há uma coisa chamada livre-arbítrio, que os espíritos intercedem, ajudam, socorrem, policiam, tomam conta. Lá no livro Os Mensageiros, lá mais no final do livro dos Mensageiros, quem estiver lendo o livro dos Mensageiros aí, tem uma passagem em que André Luiz narra para nós um episódio da ação dos espíritos na natureza lá. Espíritos comandando determinadas tarefas, mesmo no plano espiritual, obviamente, mas que guarda relação direta com a natureza daquele lugar. Está lá no livro dos Mensageiros, que é muito bonito, muito interessante. E aí a gente começa a ter um olhar diferente para a natureza, ter uma audição diferente, escutar a música das folhas de bambu. A gente começa a escutar isso tudo. A gente começa a escutar o som das águas. Quando está lá, que a gente às vezes passa e nem escutava. Às vezes passava, estou tirando de experiência própria. Que aí você começa a ter uma sensibilidade diferente e quase que sentir a participação espiritual naquela natureza que você está inserido nela naquele momento, naquele espaço, naquele ambiente que você está inserido naquele momento. Agora, hoje, nesse episódio que nós levantamos aqui, trouxemos aqui para a nossa reflexão, porque é preciso que a gente converse sobre isso, porque cada um de nós está passível de se envolver espiritualmente com isso, fisicamente com isso, ter oportunidade disso e não resistir, porque qual que é a grande tentação naquele lugar? Qual que é? Ouro. Ouro. E o ouro está em toda parte. Então, eu conheço 2 pessoas que ficaram inimigas por causa de herança de objetos de ouro da família. Objeto. Mais precisamente, alianças de ouro. Uma queria as alianças, a outra queria. Deu inimizade. Ficaram inimigos por causa de aliança, de ouro. Mas não é por causa do valor sentimental, não é por causa de ouro mesmo. Isso pode acontecer dentro da nossa casa hoje? Pode. Pode. Se não comigo, se não conosco, mas com o nosso irmão, com o nosso filho. Como é que eu posso interceder nisso? Como é que eu posso interferir nisso? Mas então a natureza está sendo agredida lá e os espíritos estão agindo lá, sim. Só que eles não podem invadir livre-arbítrio. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, o que nós precisamos, qual tem sido o nosso processo de autoeducação diante da natureza? Qual tem sido a nossa postura? Não vamos longe não, no meio ambiente. Não vamos mais perto ainda, na pia da nossa casa. Será que nós ainda estamos abrindo a torneira totalmente para lavar um copo? Será que nós ainda estamos gastando 3 litros d'água para lavar um prato? Será que nós temos esse direito? Será que nós ainda não temos essa consciência?
Não é por causa de dinheiro da conta d'água, que a gente sabe que é caro. Quanto mais gasta, mais paga. É por causa de consciência. É água. Então, a gente fala de a ação dos espíritos na natureza para lá. Tá, eu sei disso. Agora, o que eu faço com isso aqui dentro de mim? Eu preciso realmente tomar um banho de 10 minutos? Não precisa. Não tem sujeira que seja de 10 minutos. Você consegue tomar um banho com 3, 4 minutos, 5, estourar. Então, já foi dobro do tempo de 10. Os 10. Então, são essas coisas, são esses desperdícios. Não é só pelo desperdício, é pelo desrespeito com a natureza. Desrespeito com a riqueza que é na nossa vida, os benefícios que nos são concedidos pela natureza. Então, é assim que a gente vai começando a se desenvolver e começando a ensaiar na pia da nossa casa, para desenvolver, ao desencarnarmos, desenvolver alguma tarefa voltada para influenciação da natureza, ação dos espíritos na natureza. Que espíritos? Eu sou espírito, nós somos espírito. Com que consciência ecológica, com que consciência sobre a natureza, com que consciência de amor ao próximo, com que consciência de respeito, com que respeito eu chego do lado de lá, na hora que eu desencarnar. Então eu posso até não fazer aqui agora, não dar conta de fazer, mas eu preciso pelo menos de acordar para isso, de despertar. Filho pródigo, é a volta do filho pródigo para o lado de lá, ao pai. Primeira coisa que acontece, ele toma consciência. A passagem fala, a palavra fala assim, e caindo em si, o que é isso? Tomou consciência. Diz, eu vou voltar ao pai. O que é voltar ao pai? Restabelecer esse vínculo com as leis divinas. Então aí entra a ação dos espíritos da natureza. E como é que mediunidade participa disso? Vamos pensar nos laboratórios. Vamos pensar nos laboratórios agora na Covid. Quantos espíritos cientistas não estavam patrocinando, inspirando, intuindo os cientistas humanos, reencarnados, em defesa do coletivo, porque foi uma pandemia planetária. Quantos espíritos não estavam patrocinando essas vacinas, para que a gente tivesse essa segurança que a gente está tendo hoje, relativa, mas é. Então, a vacina não é da natureza, não. De onde é que veio a origem disso tudo? Da natureza. Onde está toda a cura? Da natureza. Então, todo o processo de alimentação da humanidade. Não nos esqueçamos, nos últimos 173 anos, chegaram aqui no planeta 7 bilhões a mais de bocas. Precisa de comer. Em 1850 nós éramos 1 bilhão, hoje nós somos 8 bilhões, 173 anos. Imagina o que é a espiritualidade mandar essas almas para cá, colocá-las na matéria, vai deixá-las morrer de fome? Olha quanto que os processos produtivos foram alterados nos últimos tempos. Olha como que a produtividade foi alterada. Nós fizemos isso sozinhos, ou os homens fizeram isso sozinhos? Tudo que sai de lá e vem para cá, vem pelos canais da mediunidade. Olha quanto de revolução no campo da medicina, no campo da saúde, nós tivemos nos últimos tempos. 7 bilhões de corpos aportaram aqui. Foram criados para aportar esses espíritos aqui. 7 bilhões, imagina o que é isso? Nós estamos com dificuldade
de manter a nossa despensa, da nossa casa. Imagina o que é a despensa de uma casa com 7 bilhões de bocas a mais, de corpos para ser alimentado, para ser banhado, para ser curado, para ser tratado, para ser matado a sede, para ser alimentado, para ser energizado. Isso é a ação dos espíritos na natureza. Imaginemos quantas e quantas espécies a mais não surgiram nos últimos tempos no reino animal. Quantas e quantas combinações químicas no reino mineral não aconteceram nos últimos tempos para satisfazer as necessidades da natureza, para que a natureza satisfaça as necessidades humanas, pelos canais da mediunidade. E a gente fica assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu quero almoçar, jantar e dormir, é isso que eu quero. E tomar banho de 10, 15 minutos, isso também eu quero. Então, é para a gente compreender a solidariedade que existe permeando toda a nossa vida. Não dá para a gente falar disso aqui sem falar de perispírito, não. Porque é o perispírito que patrocina tudo isso, dos dois lados. Porque mediunidade acontece assim, mente a mente, perispírito a perispírito. O protagonista fundamental aqui como produto da natureza, porque ele é matéria também. Só que é matéria numa outra dimensão de vibração, numa outra fase de vibração, outro padrão de vibração. Mas ele é um protagonista da própria natureza, a serviço da natureza, servindo de instrumento para que os espíritos ajam na natureza, em benefício da natureza e, consequentemente, em benefício dos filhos, das almas, das criaturas. Então, a coisa, assim, quando a gente começa a pensar nisso, fala assim, Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. Nós estamos falando disso. Tudo conspira para o nosso bem-estar. Tudo conspira para fomentar-nos em todas as nossas necessidades, todos os recursos para as nossas necessidades, com um objetivo. Esse aqui. Evolução. A lei de progresso é uma lei divina que chama tudo para cima e para frente e para o alto. Tudo. Mas é preciso do envolvimento de muitos componentes para que essa lei se cumpra. Não se cresce à toa. Não se cresce sem os recursos. Você planta uma planta, para ela desenvolver, ela precisa dos nutrientes necessários para isso. E os espíritos conhecem isso, desenvolvem esses nutrientes através dos encarnados. O conhecimento é espiritual. Corpo não tem conhecimento. Conhecimento é espiritual. É por isso que nós somos espíritos. Então, através das reencarnações, que nós tivemos, que falamos ainda há pouquinho, tivemos 7 bilhões de reencarnações nos últimos 173 anos, e quando reencarna um espírito, ele traz consigo um rol de necessidades que a natureza tem que satisfazer, tem que suprir. Todos nós aqui temos bebês em casa, ou tivemos, ou temos, ou já assistimos, e acompanhamos, que temos filhos, acompanhamos as necessidades dos nossos filhos, até lá para cima, até desencarnar. A quantidade. Aí nós imaginemos nos bebês o quanto de necessidade nós tivemos, o quanto de provimento nós tivemos, o quanto que a natureza nos abasteceu. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz assim, não vos preocupeis com o dia da manhã. Entendamos isso direito.
Não vos preocupeis com o vestido, com a comida, com a bebida, porque Deus provê tudo. Então tá. Não é isso. É aqui, espiritualmente falando, que ele está falando. Espiritualmente que ele está falando para nós. Deus é o provedor de absolutamente todas as necessidades. Olha o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu com tanta elegância, com tanta beleza. Ele está passando para nós uma mensagem que nós precisamos de decodificá-la, gente. Olha, as aves do céu, elas não semeiam, nem plantam, nem colhem, nem ceifam, mas Deus as alimenta. Como é que Deus as alimenta? Deus sai de lá e vem cá botar comida no bico delas? Desenvolvem leis específicas para que elas acessem esse alimento. Ah, não tem. Ô Vicente, vai lá no supermercado, compra um pacote de canjiquinho, põe lá para esses passarinhos. Eles ficam numa felicidade, a varanda fica lotada de canjiquinho, eles ficam, e vem rolinho, vem canarinho, vem papacapim. Quem é que é médio aí? O Vicente. Para a criatura dele, que é o passarinho. Acabou, não tem mais comida. Vamos para os passarinhos. Uai, mas tem outras comidas aí que alguém pode socorrer. Gente, se não houver uma política pública para resolver o problema dos animais de rua, dos cachorros, principalmente, dos cães e gatos, daqui a uns dias não vai ter jeito. Vai ter que desenvolver isso aí. Quem é que tem que desenvolver? Deus? Não, é nós, é o médio. Nós somos intermediários com as ideias, com as propostas, com os recursos para poder fazer isso. Quem são os cachorros? Então, são princípios inteligentes que estão estagiando no reino animal, que daqui a um bocadinho, talvez 1 milhão de anos, sei lá, não temos a menor noção desse tempo. Daqui a um bocadinho, o que é 1 milhão de anos frente à eternidade? É daqui a um bocadinho. Então, daqui a um bocadinho, eles estão no elo perdido. Próximo passo deles, ser gente. Hoje já quase são, né? Ser gente. A ação dos espíritos da natureza. Quem alimenta os passarinhos? É Deus. Quem que intermedia essa alimentação? O homem. Tem um bando de maritacas soltas com fome. O homem vai e planta uma roça de milho. As maritacas vêm, passa por lá, alimenta e vai embora. Se o homem não plantar, passa por lá e vão embora de papo vazio. Trabalho. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso é para tudo. Para tudo. Então, mediunidade é sinônimo de trabalho. Trabalho, Kardec pergunta, por trabalho só devemos entender as ocupações materiais físicas? Os espíritos respondem, não. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então, mediunidade com Jesus é trabalho, é utilidade, é senso de utilidade. Desenvolvimento de um senso de utilidade. Onde for que seja útil. Que ninguém passe pelo médium sem levar algum benefício. Qualquer que seja, alguma coisa ele precisa levar. É em nome de Deus, usando o médium, para que o outro leve, para o seu bem-estar, para a sua grandeza, para a sua qualidade de vida, para a sua evolução, para a sua economia de vida. Então, a ação dos espíritos da natureza, nós vamos encontrar isso em cada detalhe dessa vida, porque a natureza, ela é estabelecida no universo seguindo as leis naturais, ou leis divinas. Então, a natureza está
toda harmônica, toda em harmonia, porque ela segue as leis divinas. Nós estamos em harmonia, literalmente em harmonia. Basta que a gente entre para dentro de nós e entra em conexão com a centelha divina em si. Aí nós vamos achar a harmonia. Só que nós nem sabemos que ela existe. Não respeitamos, não damos importância. Nós nem lembramos do nosso anjo da guarda. Onde é que nós vamos arrumar a harmonia? Então aí entra o livre-arbítrio. E o ajuda-te que o céu te ajudará. Então, na natureza, tudo conspira para o nosso bem. Tudo. Tudo. Aí a gente entra desarmonizando essa natureza. Aí nós caímos nas malhas da lei de causa e efeito. Deus é soberanamente justo e bom. De maneira nenhuma Ele colocaria um filho dele para viver nessa encarnação como estão vivendo algumas criaturas sem água. Que precisa de regrar a água ali na colherzinha. Que precisa de andar quilômetros para achar uma cacimba, um poço com a água saloba para sobreviver. Deus não castiga ninguém. Nada acontece por acaso. O que essa criatura andou fazendo com a água no passado? Que importância que ele deu, que responsabilidade ele teve, que respeito ele teve com a natureza. Deus é soberanamente justo e bom. E às vezes Ele permite que alguém nasça, dentre esses 8 bilhões de almas no planeta, alguém nasça num lugar onde não tem nada para comer. Como é que explica isso sem isso aqui? Como é que explica isso? O Espírito é imortal. Ele veio nessa para se disciplinar em relação à natureza, aos benefícios da natureza. Não são privilégios, não, benefícios. Porque o benefício existe e a gente às vezes não acessa esse benefício. Falar em privilégio diante de Deus é chamá-lo de injusto e de não soberanamente bom. Privilegia ninguém. Nós vivenciamos experiências que nós necessitamos para aprender. Então, muitos de nós hoje na Terra, dentre os 8 bilhões de almas, estamos aprendendo com muito sacrifício, com muita dificuldade, com muita dor, mas seguramente, sendo Deus justo e bom do jeito que Ele é, Ele não nos negou a oportunidade de aprender pelo amor. Então nós temos que aprender pelo sofrimento. Isso não nos deixa, não nos permite mergulhar na indiferença de ver o sofrimento do outro e não fazer nada. Mas nos garante uma compreensão, uma leitura diferente, que nos tira do desespero e não afeta a nossa fé e a nossa confiança na soberana justiça e bondade de Deus. E aí nós, como protagonistas nesse processo, nós começamos a canalizar energias para que o benefício divino chegue até eles. Isso é a ação dos espíritos da natureza. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. 24 horas por dia. Então, quando a gente enxerga assim, aí o Evangelho começa a ganhar sentido na nossa vida. O Espiritismo chega jogando luzes nas páginas do Evangelho, jogando luzes na nossa cabeça, no nosso discernimento, para que a gente entenda o que está acontecendo e mantenha a nossa certeza de que Deus está
a par e ciente de tudo isso e está permitindo que isso esteja acontecendo, como nós permitimos que um filho nosso seja operado, passe por injeção, por tratamento de dente, e etc, etc. É para o bem dele amanhã. Nossos meninos tomam um monte de agulhada de vacina pela vida fora, um monte. A Ravi já deve ter tomado umas 30, né? E a gente vai lá e a mãe às vezes até chora. Mas é preciso, é para o bem dele amanhã. E a gente, mesmo amando, mesmo gostando, mesmo não querendo, leva ele para tomar a injeção, a vacina. É Deus que deixa a gente se vacinar. Então, circunstâncias, lição 30 do livro Fonte Viva é muito bela. Emmanuel mostra para nós esses eventos e chama isso de processos educativos da alma. Educação. Educação como a arte de formar caracteres. Ninguém sai de uma situação dessa, de absoluta carência material, sem aprender com ela. Não sai, não tem jeito. Não tem jeito. Impossível. É processo educativo. O caráter se remodela numa situação dessa. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ninguém sai de uma situação difícil dessa sem alterar os hábitos. Não sai. Mas ele já teve a oportunidade, porque Deus é bom e deu a oportunidade, e é justo. Só que ele não quis. Não aceitou. E Deus não enfia oportunidade goela abaixo de ninguém. Disponibiliza. Tem livre-arbítrio. É pegar ou largar. Nós somos exatamente o resultado das nossas escolhas. E nós estamos em evolução. Evoluir é mudar as nossas escolhas para melhor. É mudar as nossas decisões para melhor. Evoluir é isso. Porque nós somos hoje exatamente o resultado das nossas escolhas e das nossas decisões. Por isso nós estamos nesse patamar. Se nós mudarmos e começarmos a refletir um pouco mais para escolher, não escolher abruptamente, não tomar decisões precipitadas, impensadas. Quando eu vi, eu já tinha tirado, rapaz, no cara, deu em mim um trem assim. Uai, por quê? Quando eu vi, eu já tinha batido nele. Quando eu vi, eu já tinha gritado. Quando eu vi, eu já tinha tocado a pedra. Quando eu vi, eu já tinha mandado a palavra xingando ele. Quando eu vi, eu já estava falando mal dele. Uai, como é que é isso? Tem olho de ver? Não, quem é quando eu vi? Uai, e o livre-arbítrio? E a vontade? Aí sim, é educação mediúnica. Emmanuel fala para nós, educar a mediunidade é educar a personalidade. É a personalidade da criatura que é maledicente, que é violenta, que é atiradora de pedra, que é agressiva, que é xingadora. Então precisa educar. Então, quando nós estamos nos educando, nós estamos educando a mediunidade. Almas bem educadas, ou seja, de hábitos sadios, afinados com a lei divina, e de caracteres afinados com a lei divina, que constituem um bom caráter, certamente é um baita médium. É um médium educado. Está tudo conectado, está tudo ligado. Então, gente, dentro dessa proposta, hoje nós estamos fechando aqui a relação da mediunidade com os outros 14 princípios fundamentais, que podem, essa discussão, essa reflexão pode ser encontrada nos nossos vídeos anteriores aos de hoje, inclusive no de hoje, claro. E semana que vem nós vamos começar a falar sobre mediunidade, conhecer um pouquinho mais dentro da mediunidade em si, trazer alguns tipos de mediunidade para a gente conversar sobre. Auditiva, psicofonia, psicografia. Observemos que ela está relacionada com os nossos 5: tato, audição, visão,
Entendeu? Tem. O perispírito tem cheiro, não tem? Tudo é sensibilidade, né, gente? Então tá. Muito obrigado a todos. Vamos encerrando por hoje, porque o nosso tempo já esgotou. Segunda que vem, dia 6. 6, próxima segunda de fevereiro, primeira segunda de fevereiro, dia 6. Estaremos aqui com a graça de Deus. E aí nós vamos conversar sobre esses tipos de mediunidade. Quem quiser estudar para nós aí, para nos auxiliar aqui no dia, vai ser bom. Quem quiser, isso em livro de mediunidade, tipo de mediunidade, assim, todos os livros trazem esse tipo de mediunidade. Tá bom? Inclusive o livro dos médiuns, que é um dos 5 livros da obra da codificação. Só para a gente enriquecer mais a nossa conversa e ficar mais participativa. Tá? Deus abençoe a todos. Até segunda que vem. E muito obrigado a todos.